Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à aula de resistência dos materiais 1 do curso de Engenharia Mecânica. Vamos abordar aí na aula 1 as forças internas. Nesse caso, a aula 1 ela vai ser dividida em três partes. Então, essa primeira parte vai trabalhar com força interna. O objetivo da aula, pessoal, primeiro, fazer uma análise de forças axiais internas e, como consequência, realizar uma definição de tração e compressão. A gente vai realizar corte de seções para análise de forças axiais internas e vamos resolver um exercício e fazer aí o desenho do diagrama para esforços axiais. Bom, nesse slide aqui, que nós vamos dar uma explicação a respeito das forças internas. Então, a gente tem aí dois itens, né? O item 1 e o item 2, ou seja, eu tenho duas barras que estão solicitadas por dois tipos de esforços. Então, no item 1, se vocês prestarem atenção, nas extremidades A e B, eu tenho duas forças que são aplicadas na parte externa da minha barra. Essa barra, podemos considerar que ela tem uma seção circular, por exemplo. Tá? Bom, se eu tenho duas forças externas e essas forças elas estão saindo para fora dessa barra, nós falamos que nós estamos esticando essa barra. Se acontece esse processo para esticar a barra, nós estamos tracionando a barra, ou seja, o esforço que está sendo aplicado nessa situação externa é um esforço de tração. Vamos colocar aqui então. Então eu tenho um esforço aqui de tração. Tudo bem? Legal. Aí, através desse esforço aplicado externo, se eu seccionar essa barra no meio, o que vai acontecer, pessoal? Para que eu mantenha o equilíbrio das forças, ou seja, para que eu mantenha o equilíbrio de força de x igual a zero, para eu manter esse equilíbrio aqui, se eu fizer um corte num determinado ponto C, como no exemplo aqui, eu vou dividir essa barra em duas partes, certo? E para que eu mantenha esse equilíbrio aqui, para que eu mantenha esse equilíbrio, para que eu mantenha o equilíbrio, é necessário que esta força F ela tenha a mesma intensidade, mas sentido contrário da força F', tudo bem? E isso caracteriza o quê? Que eu tenho uma força interna de tração, pois ela está saindo para fora, no caso aqui, da seção. E a outra parcela da barra, que seria o ponto CB aqui, ou a barra CB, vai estar acontecendo a mesma coisa. Para que haja o equilíbrio de força na direção de X, que é o caso aqui, a força F' ela tem que ter mesma intensidade, mas sentido contrário à força F, para que a soma dessas forças seja igual a zero. E aí é caracterizado também o esforço de tração. Tanto a força no ponto C, onde foi feito o corte aqui, ó, vou estar destacando esta forcinha aqui e esta outra forcinha aqui, elas são forças internas de tração. Por que internas, pessoal? Porque eu fiz um corte na barra aqui, ó, e verifiquei que surge forças que são internas em sentido contrário à força externa que está sendo aplicada. E essas forças elas estão sendo aplicadas exatamente no centro aqui, ó, gravitacional da minha barra, ou seja, no eixo que a gente chama aqui, esse eixo, deixa eu destacar ele aqui, ó, nós chamamos esse eixo axial. Tudo bem? Eixo axial. Então, nós temos forças axiais sendo aplicadas nessa situação aqui e uma força, no caso aqui, tração. Se a gente vier para o item 2, seria uma análise análoga, só que a diferença é que as forças estão entrando aí na parte interna da seção da barra, ou seja, se eu aplico essas ambas forças que estão nas extremidades A e B e eu estou encolhendo essa barra, está surgindo um esforço aqui de compressão. Compressão. Tudo bem? Se eu faço aqui no caso, né, o somatório de forças em x igual a zero,
e eu corto essa barra aqui no meio, determinado ponto C, eu vou analisar que vão surgir forças internas que estarão entrando dentro da barra, ou seja, forças internas de compressão ao longo da barra. Então, em consequência dos esforços externos de compressão, surgem também nessa situação 2 forças internas aí de compressão. Então, eu posso pegar essas barras e cortar em vários pedaços ela aqui, ó. Corto um pedaço 1, vem aqui, corto um pedaço 2 e corto infinitos pedaços. Dentro desse intervalo AB, a gente vai verificar que o equilíbrio de forças internas serão de compressão. Tudo bem? Essa que é a ideia, então, dos esforços internos. Né? Eles mantêm o equilíbrio para que a gente consiga manter aí o somatório de forças em x igual a zero. E eles são aplicados ao longo de um eixo axial aqui. Então, só para finalizar, as forças internas que as duas partes do elemento exercem, né, uma sobre a outra, são equivalentes às forças axiais, pois elas estão aplicadas ao longo de um eixo que eu chamei de eixo axial. Essas forças podem ser de compressão, como dito, ou de tração. Esses são os únicos esforços que podem ser aplicados aí em forças internas axiais. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui de estrutura que apresenta esses tipos de esforços. Um exemplo seria as treliças, tanto as treliças planas quanto as treliças espaciais. Então, as treliças, se vocês observarem, a gente vai ainda utilizar, né, o conceito de treliça em estrutura, para passar para vocês a questão da resistência dos materiais. Nós verificaremos que nas treliças surgem também esforços, e esses esforços são apenas axiais. E se são esforços apenas axiais, surgirão esforços apenas de compressão ou tração. Tudo bem? Vamos lá então para o próximo slide. Nesse outro slide aqui, do exemplo 1, nós iremos resolver esse exemplo aqui, tá? E na resolução desse exemplo, vamos aí aprender como montar um diagrama de esforço normal e realizar uma análise aí de força interna ao longo da barra. Vamos aí então resolver esse exercício aí. Bom, aqui pessoal, a gente está em outra tela para ficar mais fácil a questão da resolução, tudo bem? Como a gente resolve, no caso aqui, esse exercício? Se vocês prestarem atenção, eu tenho uma barra, que ela é uma barra circular, né? Tudo bem? Onde eu tenho aqui dois diâmetros. Esse diâmetro, vamos colocar aqui. Onde eu tenho esse diâmetro D1, aqui ele é menor do que o diâmetro D2, certo? Os comprimentos dessa barra aqui são diferentes, é possível observar também, né? O comprimento, vamos chamar aqui de comprimento L. L de A, B, no caso aqui, ele é menor do que o L de BC. Tá? São algumas características. Essa barra está unida no ponto B por algum tipo de elementos de ligação. E eu tenho esforços que estão sendo aplicados ao longo dessa barra, certo? Além disso, essa barra ela está engastada no ponto C, ok? Feito essas observações, a gente pode começar a resolver esse exercício. Uma forma de resolver esse exercício e encontrar os esforços internos que acontecem ao longo dessa barra é eu escolher uma das extremidades aqui para que eu possa começar a fazer o corte ao longo da seção aí dessa barra, tudo bem? Então eu poderia escolher partir aqui do ponto C ou do ponto A. Eu vou escolher partir do ponto A. Partindo aqui do ponto A, o que eu faço, pessoal? Eu vou seccionar aqui uma seção que eu vou chamar de 1. Tudo bem? Feito essa seção 1 aqui, eu vou pegar e vou desenhar ela aqui na parte inferior. Desenhei ela aqui, 1. Aqui o eixo axial. Ao longo desse eixo, eu vou ter uma força que está sendo aplicada aqui. Vou colocar essa força aqui, ó. Que é uma força sendo aplicada aqui.
e como reação vai aparecer uma força aplicada aqui. Tudo bem? Esta força aqui, pessoal, vamos lá. A intensidade dela é de 60 kN. Ela está saindo para fora, né, no caso aqui, da área. Como padrão nas forças axiais, quando nós fizemos cortes em seções, vamos estabelecer uma convenção. Sempre a força vai estar saindo para fora da área. Caso o sinal dê contrário, ou seja, apareça um sinal negativo, eu teria que inverter essa força. E eu vou chamar essa força de N1 aqui, ó. Para que eu ache o valor de N1, tá fácil nessa questão do equilíbrio, eu teria que aplicar aqui, ó, o somatório de forças em x igual a zero. Tudo bem? E nessa situação aqui, eu teria 60 negativo mais N1 igual a zero. Logo, N1 vai ser igual a 60 kN. E nessa situação, 60 positivo, ou seja, concordou com a nossa convenção positiva aqui do vetor. Logo, essa parte ou essa parcela que nós estamos analisando, ela está o quê? Tracionada, ou seja, houve aqui tração. Vamos colocar assim, ó. Então, meu elemento está tracionado. Onde está tracionado, pessoal? Que ela vai essa tração do ponto A até o ponto B. Como convenção na questão de sinais, só para ficar claro para vocês aqui, ó, vamos deixar a convenção dos nossos sinais aqui, positivos e negativos, da seguinte forma. Em y, em x, aqui seria o sentido positivo e aqui o sentido positivo. Sempre que o vetor tiver sentido contrário, atribuiremos o sinal negativo para o mesmo. Caso contrário, o sinal será positivo. Então, feita essa primeira análise aqui, iremos cortar em outro pedaço a barra para que nós consigamos aí observar qual é a força interna no ponto BC. Eu não sei ainda te falar. Então, vamos fazer um corte em algum ponto aqui. Vou chamar de seção 2, 2. Tudo bem? Essa daqui é a 1. E vamos para a seção 2, do nosso desenho. A seção 2 do nosso desenho, ela está da seguinte forma. Ela vem aqui, para cá. E eu tenho o meu corte aqui, ó. Que eu vou chamar de 2, 2. Tá? Aqui eu tenho o meu eixo axial, que está passando no centro de massa. Eu tenho o meu ponto aqui, ó, B. Eu tenho o meu ponto A. Aqui eu vou colocar também que eu tenho o meu ponto A aqui, certo? Na minha nossa análise. Legal. Quais forças que eu tenho aplicado, então, aqui? Vamos pegar. Eu tenho uma força aqui, que ela é de 60 kN. E eu tenho uma força aqui, pessoal, que eu vou trazer ela para esse ponto aqui, no meio, tá? E aí vamos explicar por que ela veio aqui nessa parte. Vamos lá. Então, só vou repetir os valores das forças que está seguindo no desenho lá, aqui 60 kN. E aqui, pessoal, se vocês olharem no desenho acima aqui, eu tenho duas forças que elas estão sendo aplicadas com uma excentricidade em relação com relação aí ao eixo aqui que passa no centroide, né, da nossa seção circular. Quando eu tenho essa excentricidade, surgem cargas de momento, ou força vezes distância. Surgem cargas de momento. Mas como ambas as forças são simétricas, com a mesma distância d, de ponto de aplicação em relação a esse ponto do centro aqui, ó, ambas se anularão, né, com relação ao momento de giro das seções. Ambas se anularão, a única força que vai aparecer aqui é a força resultante da soma das duas. Tudo bem? Então, vai aparecer uma força resultante da soma das duas aqui, na qual nós teremos aqui 250 kN aplicado no centro geométrico aqui, ó. 250 kN. Então, essa força eu posso tirar ela daqui, posso tirar ela daqui e posso representá-la nesta parte inferior aqui, ó.
com o valor da soma das duas, que é 250 kN, correto? Então, eu tenho essa força no ponto B aplicada aqui, e aí eu vou tentar analisar agora entre qual parte, pessoal? Entre a parte B e o corte da seção 2. Como a gente faz? Somatório de força em X igual a zero. Aí eu vou ter que, tanto, vou ter menos 60 mais 250. E aí, vou colocar a forcinha aqui, que eu acabei não escrevendo ela, sempre com a nossa convenção saindo para fora, que vai a minha força N2. Mais N2 igual a zero. Realizando aí no caso, né, realizando no caso aqui esse exemplo, né, eu vou subtrair 60 menos 250, né? Se fosse 50 aqui seria 200, vou tirar mais 10, então vai dar 190. Então aqui vai dar mais 190 mais N2, passa para o outro lado. O valor de N2 aqui nessa equação será menos 190 kN. Veja nessa situação agora, apareceu o sinal negativo. Significa o quê? Que está discordando do sentido que nós colocamos inicialmente através da nossa convenção de sempre começar com a força normal saindo para fora da seção. Nessa situação, como a força ela é contrária, nós falamos que ela está o quê? Comprimida ou há uma compressão. Ótimo. Compressão. Legal. Vamos aumentar o zoom aqui. Então, se nós observarmos aqui ao longo da sessão, vamos pegar aqui, ó. Então, pela nossa análise aqui, no ponto A até o ponto B, eu tenho tração. Se eu analisar do ponto B partindo até o ponto C, eu tenho compressão. Existe uma forma de eu visualizar através de um gráfico essas situações, mas antes eu tenho que fazer essa análise de equilíbrio. Tudo bem? Então, como que eu vou fazer essa análise aqui? Vou fazer da seguinte forma. Deixa eu trazer para cá a figura, ficar mais fácil a gente visualizar ela. E nessa situação aqui, eu quero montar um diagrama de esforço normal. Legal. Vou aumentar o zoom aqui. E vou passar para cá. Para não ficar tão poluído, eu vou apagar para que nós consigamos visualizar melhor. Legal. E o diagrama vai ficar da seguinte forma. Eu vou traçar uma linha partindo do ponto A aqui, ó, para baixo aqui, e vou fazer aqui, ó, uma linha na horizontal. Essa linha vai acompanhar, vamos chamar o eixo X, e aqui ela vai acompanhar o comprimento em metros. E a linha na vertical, que seria em Y, ela vai acompanhar o valor da força axial que está sendo aplicada em kilonewtons. Do ponto A até o ponto B e até o ponto C. Primeiramente, nesse intervalo, nós temos tração. De quanto? 60 kN. Passa uma transição para cá. E para cá eu tenho uma compressão de 190 kN. Compressão, tração. Logo, esse diagrama que foi desenhado aqui é o nosso diagrama de esforço normal. Esforço normal.
então o exercício está resolvido. Fizemos o diagrama de esforço normal, observamos ao longo das sessões como essas forças internas agem ao longo da minha barra, e com isso a gente encerra aí a aula 1, parte 1, tudo bem? Até a próxima então, pessoal.